Caros amigos, sejam muito bem-vindos, caras amigas, muito bem-vindas. Hoje, no nosso encontro semanal, resolvi escolher um tema que tem a ver, claro, diretamente com a tragédia que nós estamos vivendo, no estado do Rio Grande do Sul. E é evidente que, quando a gente escolhe um tema desse tipo, a gente não escolhe por uma opção, né? Porque nós temos a obrigação, né, de tratar desse tema, porque nós estamos com uma emergência já há alguns dias em relação aos nossos conterrâneos, aos nossos irmãos, os gaúchos, as gaúchas, enfim, que estão vivendo uma tragédia, um drama terrível, né? Então, eu quero aproveitar aqui, já que nosso canal é um canal que pretende, né, sempre pretendeu, atuar nessas questões de interesse coletivo, eu então vi aqui hoje para pedir aos amigos e aqueles que puderem colaborar, aquelas que puderem colaborar, façam a sua colaboração, mas façam de uma forma correta, no sentido de evitar fraude, de evitar golpes. Então, nesse sentido, a minha sugestão, a primeira sugestão é que utilizem a rede, perdão, dos Correios, né? Dos Correios, que está presente em todas as localidades do país, e então é uma rede que detém uma capilaridade, uma, eh, uma estrutura que, em muito, pode colaborar para que essas doações cheguem de forma segura e também cheguem de forma a evitar fraudes e golpes que, lamentavelmente, alguns criminosos se utilizam no momento tão trágico para obter vantagens. Então, fica aqui a minha sugestão para utilizarem as redes dos Correios em todo canto do país. Nós temos, desde o norte ao sul, todas as localidades são atendidas pelos Correios. Então, é uma oportunidade da gente fazer com que a nossa doação chegue mais rapidamente e de forma segura àqueles que efetivamente são os necessitados desse momento. Outra opção, também outra sugestão, é utilizar o site da CUFA, né? Da Central Única de Favelas, cufa.org.br, né? www.cufa.org.br. Então, essas são as duas sugestões, e a gente aqui, então, vai abordar, né, um pouco. Sei que todas as redes e os canais de comunicação estão dedicados a isso, mas é importante que a gente aqui também aborde questões do direito para compreendermos um pouco como se pode fazer uma abordagem mais rápida, mais urgente, para atender exatamente essa emergência. Como todos sabem, pelo menos boa parte das pessoas sabem, o governo federal e mais o poder legislativo, representado pelo presidente do Congresso e pelo presidente da Câmara, juntamente com o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, estiveram no Rio Grande do Sul, em reunião direta com o governador Eduardo Leite, e lá, então, estabeleceram algumas metas. E o que ocorre é que nós temos uma burocracia necessária a um grande Estado, como é o Estado brasileiro. Mas, nesse momento, precisamos ter uma atenção, e isso os nossos representantes, nesse aspecto, estão trabalhando muito rapidamente, para que haja uma emenda constitucional, então, via, claro, via legislativo, né, via o Congresso Nacional, haja uma emenda constitucional e também, no caso do Poder Executivo, do governo federal, a Presidência da República, já está se utilizando da medida provisória, que é um normativo, né,
que possibilita, nesses casos de emergência, esses casos de tragédias, como é o caso do Rio Grande do Sul, utilizar recursos extraordinários para exatamente não aguardar todo um processo que normalmente, quando em tempos normais, processo burocrático que são necessários ao andamento e ao acompanhamento dos gastos. Isso não quer dizer que esses gastos que serão feitos através dessa medida extraordinária, tanto via proposta de emenda constitucional, né? Uma emenda constitucional que permita haver um tratamento diferenciado para esse momento, não só com relação à criação de linhas de financiamento, de crédito, de ajuda à população do Rio Grande do Sul, mas também no sentido de estabelecer linhas, digamos assim, legais, né? Vamos melhor dizendo, legais e constitucionais que permitam, por exemplo, que o Estado o Estado do Rio Grande do Sul não fique preso por exemplo, a um orçamento, né? Porque é uma situação tão extraordinária que não cabe tratar dentro de uma normalidade também a questão do orçamento. Então, lamentavelmente, alguns jornalistas fazem algum comentário sobre essa questão do limite de gastos, mas não deve haver limite de gastos numa situação tão emergencial em que a gente está falando aqui de vidas humanas que se perdem, né? Estão muito desaparecidos, inclusive. Então, é um momento que qualquer gasto que se faça tem que ser naturalmente controlado, acompanhado, etc., mas deve ser gasto sem essa limitação da lei de responsabilidade fiscal, nesse sentido, né? Porque é um gasto extraordinário para um momento extraordinário. Então, nesse sentido, eu aqui torço para que rapidamente esses recursos cheguem aos mais necessitados e, na ponta, na verdade, não chegar apenas no sentido governo central do estado do Rio Grande do Sul, mas também a todos os municípios que localmente têm essa dificuldade, estão com essa tragédia instalada, e aí muitos municípios ainda completamente alagados, né? Diante do quadro de grande quantidade de chuvas. Então, eu gostaria aqui, então, de fazer esse realce, né, em relação à legislação constitucional e infraconstitucional, então, no caso de uma emenda, né, da Constituição, para permitir que o Estado do Rio Grande do Sul e seus municípios fiquem, nesse momento e durante o tratamento dessa crise, né, gerada por essas intensas chuvas, tenham um tratamento diferenciado no aspecto da legislação constitucional. E na legislação abaixo da Constituição, as medidas provisórias, enfim, decretos e tudo mais, também devem estar dentro de uma excepcionalidade, porque o momento requer exatamente essa exceção. Então, aqui eu praticamente quero encerrar o nosso encontro de hoje, mas quero reforçar aqueles que puderem colaborar. A minha sugestão, a sugestão do canal, é que sejam feitas essas doações ou colaborações por dois veículos que nós entendemos, que eu entendo que são veículos importantes. O primeiro as agências dos Correios em todo o Brasil, que são um órgão, claro, de extrema confiança, que pode dar segurança à chegada e ao transporte e chegada dessas doações às populações menos favorecidas, que estão atingidas hoje por essa catástrofe. O outro caminho que eu sugiro, e aqui repito, é utilizar o site da Central Única das Favelas,
que é www.cufa.org.br. Então, nessas duas frentes, eu penso que nós estaríamos, é a minha opinião, são duas linhas que podem ser utilizadas com maior segurança e com a garantia, com a credibilidade da instituição dos Correios e com o trabalho tão bem feito até hoje pela Central Única das Favelas. Então, eu faço essa sugestão àqueles que quiserem e puderem colaborar, seria uma forma mais segura, né? Para evitar exatamente o que eu falei logo no início, essa quantidade de fraudes que, lamentavelmente, ocorre em momentos tão cruciais, momentos tão difíceis para a população, no caso agora, a população do Rio Grande do Sul. Então, eu desejo à população do Rio Grande do Sul, em especial, que se recuperem rapidamente dessa dificuldade, dessa tragédia. Contem conosco, contem com nós, outros brasileiros e brasileiras que estamos em outras partes do país e até mesmo fora do país, para colaborar e ajudar no que for preciso para que vocês superem e voltem a ser aquele Estado tão glorioso, tão trabalhador que é sempre e que nos deu e nos dá muita alegria. Então, a gente quer que vocês recuperem essa alegria, superem toda essa dor e tudo que a gente puder fazer, nós estaremos aqui sintonizados para colaborar com o Rio Grande do Sul e com todos os nossos conterrâneos. Um grande abraço, uma noite muito boa e desejo, então, que nós tenhamos uma semana melhor. Muito obrigado e até a próxima.